Michele Leandro, sou psicanalista, pedagoga, psicopedagoga, e hoje eu atendo e trabalho aqui na AMA, no Centro de Terapias, né? Me formei psicanalista pela Casa Essência e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre a caixa de areia, né? A técnica Sand Play, mais conhecida como caixa de areia, né? Essa é uma técnica Sand Play, caixa de areia, mas aqui no Brasil a gente chama, é conhecida também como jogo de areia, né? E esse é um método terapêutico e ele é baseado na psicologia junguiana, né? Então, trata-se de uma metodologia não verbal e ela pode ser utilizada tanto para crianças, jovens, adolescentes e adultos, para todos. Todos gostam de fazer, né? Como que ela é? Ela consiste, quem foi que criou, de onde surgiu e tal, tá bom? Então, assim, a primeira pessoa que começou a usar este método, antes de ser o método, né, caixa de areia, foi a psiquiatra Jane Margaret, né, tem um outro nome aqui que eu não sei muito bem ler. Mas enfim, ela se inspirou em 2 livros, né, que foi o livro Floor Games e Lightwise. Eu não sei muito falar inglês, pessoal, vocês me desculpem, tá? Mas enfim, a tradução deles é o quê? A Máquina do Tempo, né? E a Guerra dos Mundos. Aliás, Guerra dos Mundos e Jogo no Chão, né? Que é Floor Game, Jogo no Chão, e a outra... e o outro, A Máquina do Tempo. Então, enfim, o que tinha nesses livros e que inspirou essa psiquiatra a estar usando essa atividade com seus pacientes, né? Lá falava assim, nesses livros falava assim, que os pais, junto com os seus 2 filhos, sentavam-se no chão e ali eles construíam de uma forma espontânea vários cenários, né? Eles criavam cidades, criavam um mundinho deles, um mundo de fantasia, e daí eles utilizavam vários materiais, né? Brinquedos pequenos, grandes, e dali eles recriavam um mundo imaginário, né? Me veio até aqui agora a lembrança para você que já foi a Gramado, e lá tem um mundinho, né? E é perfeito, assim. Lá tem várias partes do mundo em miniaturas, né? E quando eu fui lá, eu tive até um encantamento e eu lembrei dessa técnica que eu uso aqui no consultório, né? Eu falei assim, gente, é uma coisa meio que até que universal, né? Tem essa necessidade de se criar cenários em miniatura, né? E meio que é uma brincadeira que acaba sendo... que acaba propiciando as pessoas a projetarem aquilo que está no inconsciente, né? E com isso traz à tona a cura, traz à tona de resoluções de conflitos, traz à tona a cura de patologias e entre outras coisas, né? Enfim, aí depois que ela viu, que ela leu esses livros, ela teve a inspiração de trabalhar com seus pacientes, né, no seu consultório. E dali, ela começou a perceber uma mudança interna, uma coisa saindo de fora para dentro, foi percebendo uma melhora nos seus pacientes. E um dia, ela se encontrou com a Dora Kaufman, aliás, a Dora Kaufman se encontrou com ela e ela foi relatar um pouco dessa sua experiência, né, em um congresso em Zurique, e a Dora Kaufman, ela inicialmente ela era uma seguidora de Jung, né, apaixonada, e
estudou bastante sobre a teoria dele, e ela, quando ela descobriu essa inovação dessa doutora, ela aprofundou significativamente os seus estudos e jogou para dentro dessa ideia da psiquiatra. E aí com isso ela criou a técnica, né? Então essa é uma técnica criada pela Dora Kaufman, né? Sendo inspirada por essa doutora, pela ideia da doutora. Então assim, ela jogou toda a teoria de Jung para dentro dessa técnica, né? E porque a teoria de Jung é uma teoria que se fala muito dos símbolos, né? E a técnica da caixa de areia é uma simbologia pura, é um jogo simbólico, né? Então, por meio do brincar, do jogar na areia, né? Escolher-se uma miniatura e criar um mundo imaginário por meio dos cenários, é uma simbologia completa, né? Então, assim, a Dora Kaufman pensou, não, se ele tem tudo isso, então eu vou criar uma técnica para que se possa trabalhar de uma maneira mais concreta e segura. E a partir disso ela foi fazendo seus estudos, né? E aí ela foi aprofundando, e com seu aprofundamento ela acabou ensinando outros autores, né? E que nós que somos da psicologia e da psicanálise, a gente tem estudado, e eles também usaram em seus consultórios, e alguns deles até citam nos seus estudos e tal, né? No caso foi a Melanie Klein, ela usou muito, né? Essa técnica, Anna Freud, o Winnicott, o Erik Erikson, Charlotte Berta. Então, todos eles criaram. Tem um que é o Gerd Wilds. Eu não sei muito pronunciar, mas nos slides dá pra ver direitinho. E aí vocês dão uma olhadinha. Ele, olha só, então partiu-se Dora Kaufman de Zurique, ela beneficiou o mundo inteiro, né, com essa técnica, porque chegou aqui ao Brasil, então passou pela Alemanha, passou pela Inglaterra, em todos os lugares, e chegando aqui ao Brasil, a gente faz uso disso, então saiu de lá para cá, né? Então, por exemplo, lá na Alemanha, o Gerd Wilds, ele fazia um diagnóstico com as crianças, só que ele só utilizava miniaturas humanas para criar cenas, né? Mas enfim, a partir da técnica dela, cada um foi usando de uma forma direcionada, conforme o seu self vai manifestando, né? As pessoas vão tendo suas ideias e acaba que trabalhando, né? A maneira que se pede, né? Então, enfim, foi uma coisa que se alastrou, não é nem perpetuar, se alastrar mesmo, se alastrou, saiu-se da Suíça e veio ao mundo, né? Então, para se aplicar essa técnica, não é necessário, assim, não é necessário apenas, por exemplo, às vezes nessa aula você pode até assistir ela 1, 2, 3 vezes. O bom dela estar sendo gravada é justamente isso. Porque se você tem uma dúvida, você vai retornar e você vai retornar, vai assistir 1, 2, 3 vezes e aí você vai tirando as suas dúvidas. No caso, além de eu saber a técnica, porque mais nos slides mais na frente, mais um pouquinho na aula, a gente vai projetar ali, e aí eu vou explicar passo a passo da técnica, né? Qual a sua postura quanto terapeuta, a postura do analisando, o que eu preciso observar nele, quais são os materiais que eu preciso, qual é o ambiente adequado,
o que eu consigo identificar na caixa, tudo isso mais na frente, daqui um pouquinho eu vou explicar. Mas além de tudo isso, eu preciso ter um conhecimento de outras coisas, né? E o que é mais importante, além de saber a técnica, é eu ter um estudo adequado e bem aprofundado em relação às técnicas psicanalíticas, né? Eu preciso ter pelo menos uma noção básica. E aí eu sei que para você ter chegado a essa videoaula, eu faço ideia que você já fez as outras aulas, né? De Freud 1, Freud 2, você já estudou um pouquinho sobre a dinâmica da personalidade, você já sabe um pouquinho o que é o consciente, o pré-consciente, sabe o que é o inconsciente, já sabe também um pouco sobre o modelo estrutural da personalidade, que é a segunda tópica de Freud, um pouquinho sobre o id, o ego, o superego, de que você já estudou também um pouquinho sobre os mecanismos de defesa e principalmente as fases do desenvolvimento psíquico sexual. Então, se você só frequentou as aulas, dali eu já sei que você já estudou, já meio que já viu um pouco o conteúdo, mas é necessário fazer um estudo afinco, sabe, sobre essa teoria, porque é ela que dá um embasamento para fazer a análise dos cenários e eu perceber um pouquinho da dinâmica da personalidade do meu analisando, né? Porque ela vai usar, quando ela monta o cenário, ou vamos supor, ela pega um cachorrinho e coloca em tal lugar, que ali vai dizer talvez um trauma que ela viveu, vamos supor, na fase anal, né? Uma situação com o cachorro e tal. Assim, ela vai trazer o cachorro e ela vai trazer uma simbologia muito forte em cima daquele cachorro, daquele símbolo. Só que além dessa simbologia que ela vai trazer, ali também ela vai me falar algo sobre a sua personalidade ou algo que fez ela estar com um certo adoecimento hoje. Então, faz necessário demais eu saber sobre essa teoria, né? E além da teoria de Freud, a teoria psicanalítica, e eu estou citando Freud, mas faz necessário também o estudo de outras correntes, né, de outros teóricos. Porque quanto mais eu sei, melhor, mais eu tenho algo para oferecer para o meu analisando. Até porque eu só consigo levar o meu analisando até onde eu fui, né? Então, se pouco eu estudei, se pouco eu sei, talvez pouco eu possa ajudar o meu analisando. Então, se muito eu sei, se muito eu pesquisei, se muito eu fui, se muito eu vivi e experimentei, eu poderei levar o meu analisando até o muito que tudo isso eu fiz, entende? Então, além da teoria psicanalítica, faz necessário também eu saber sobre a teoria junguiana, até porque essa técnica ela é embasada toda, ela foi construída em cima de toda essa teoria, né? Então, assim, eu preciso saber do que era o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. Eu preciso saber sobre mitologia. Mitologia, Michele, nada a ver. Não tem sim, tem muita coisa bem. Até porque eu dei o exemplo do cachorro, mas vamos supor. E aí eu tenho que ter também na minha coleção de miniaturas simbologias ou miniaturas da mitologia, né? Então, vamos supor, se eu tiver um minotauro. O minotauro é aquele que tem o corpo humano, né, e a cabeça de touro. Então ali como eu analisando pega e coloca ele na caixa, dali eu posso... É lógico que ele vem cheio das simbologias dele, mas, por exemplo, eu posso perceber ali
que ali é uma pessoa que está muito ligada às questões racionais, né? Talvez ela esteja muito egóica, então ela tem deixado que o ego tome as decisões dela e é uma coisa muito de razão, sabe? Talvez ela não se permite sentir ou sentir o outro, ou talvez ela só acredite naquilo que ela vê, sabe? Vou dar um exemplo de uma pessoa que talvez possa usar a simbologia do Minotauro. Às vezes ela tá naquela situação de que ela quer emagrecer, né? Então o corpo dela denota e mostra que ela precisa emagrecer, né? Então vamos supor, o corpo do Minotauro é humano. Então ela já está com peso, o corpo dela tá indicando que ela já está acima do peso, ela tem sentido dores e um incômodo. Só que a questão que domina ela, no caso, é uma questão egóica, né? Então, que está aqui na razão. Então, assim, ela não consegue, não existe uma ligação, não existe uma comunicação entre o corpo e a mente, né? Então o corpo pede uma coisa e a mente diz outra. Então, por não haver essa comunicação, aí é um adoecimento psíquico. Então, quando o meu analisando pega essa miniatura do Minotauro e põe na caixa de areia, daí a gente pode fazer essa análise. E aí, com essa simbologia, eu posso ajudar o meu analisando a ter essa tomada de consciência. E aí daí ele sai, não, realmente eu preciso fazer essa conexão, né, do meu pensar com o meu agir, né, que é no caso do ego com o self. Então, por isso que eu preciso saber um pouco da mitologia, porque às vezes vai vir uma simbologia e que talvez, se eu não souber o significado, talvez eu não vá entender o que o meu analisando quer me dizer, não é? E aí eu preciso saber também um pouco sobre a alquimia, né? Então, a teoria de Jung é baseada na alquimia. Dali ele fala, existem as fases, né, da Nigredo, da Albedo e da Rubedo. Eu acredito que alguém já tenha falado disso com vocês, né, na aula de Jung. Então, assim, na caixa mesmo, pode ser que ele monte um cenário que ele esteja entrando na fase da Nigredo. Então, vai ser uma caixa de areia na qual vai ter muitos símbolos, muitos objetos de morte. Por exemplo, vai aparecer caveira, vai aparecer insetos. Talvez ele conte a história do cenário dizendo que é noite, entendeu? Ou às vezes ele, hoje eu quero montar um sonho que eu tive. E às vezes o sonho que ele teve foi um pesadelo e é tipo uma coisa de filme de terror mesmo, sabe? Então quando as coisas elas estão muito no negritude, ou se ela usa muitos símbolos negros, né? Cachorro preto, uma árvore preta, seja o que for. Ressalta aos nossos olhos quando a gente vê o cenário, coisas muito negras, ali ela está me dizendo que está em um sofrimento, ela está ali na fase da Nigredo, ou talvez ela já esteja quase que saindo, ou ela pode estar representando uma poção de morte. Então, assim, é por isso que se faz necessário saber um pouco sobre a alquimia, né? E aí vocês dão uma lidinha mais lá sobre essas fases, né? E para vocês compreenderem um pouco mais sobre o que se pode aparecer na caixa, né? Também eu preciso saber um pouco sobre os arquétipos, né? Arquétipos ânimas. Eu preciso saber sobre a grande mãe, sobre o velho sábio. Inclusive, eu preciso saber a dinâmica do ego, do self. Eu preciso muito saber sobre a sombra. Tudo isso a gente vê na caixa de areia, né?
eu preciso entender um pouquinho, me estudar sobre os complexos, complexo materno, complexo paterno, complexo de inferioridade, todos os tipos de complexo, de rejeição, complexo aquele dos irmãos, né, de irmandade. Eu preciso compreender um pouco sobre os sonhos, né? Às vezes acontece, e já aconteceu algumas vezes comigo no meu consultório, da pessoa montar um sonho no cenário, né? E ali você vai usar a mesma técnica, a mesma dinâmica de se analisar no sonho, né? Então, tudo que se aparece no sonho é um recado do self, e tudo vem de uma forma simbólica, e aí tem um jeito próprio de se analisar um sonho, né? Freud seguiu uma linha de análise de sonhos e Jung seguiu uma outra. Então é necessário que você saiba essas duas linhas, essas duas linhagens. Às vezes o sonho está mostrando um conteúdo mais da libido, né, mais impulsionado ao prazer, que tem a ver com Freud, ou não. Às vezes já é um sonho mais arquetípico, é um sonho que está denotando algum complexo e tal, e aí você precisa saber dessas duas linhas, né? E aí isso vai ajudar bastante na análise da caixa. E, sobretudo, entender um pouco sobre o processo de individuação, porque é o que baseia a teoria de Jung, né? A teoria de Jung é uma teoria finalística. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim, né? E então todo aquele que entra no processo de individuação, seja ele a partir da crise da meia-idade ou não, você precisa compreender um pouco para saber o que se passa com o seu analisando e o que ele está te falando, apegos em uma caixa de areia, seja ela areia molhada ou seca, cria-se um cenário, né? Então, dali torna-se um espaço livre e protegido e a pessoa cria esse cenário, né? É basicamente essa técnica. E antes da gente aprofundar, que ele monta no seu cenário, né? E aí quando eu tenho um pouco disso, sabe? Michele, mas faz necessário mesmo? Será que eu tenho que estudar tudo isso? Tem sim. Né? Então, eu acredito que vocês tenham compreendido na parte, o exemplo que eu dei, né, do Minotauro. E aí, quando eu for explicar melhor os cenários, explicar um pouco a técnica, e eu vou mostrar para vocês o mapa da interpretação, vou explicar detalhes de como que você faz análise, e aí eu vou dar exemplos, e eu vou trazer também um modelo de algumas caixas e vou mostrar para vocês, né, o que a gente consegue ver a partir disso, a partir de por que eu consigo ver e o que e como foi que eu consegui ver. Então eu só consigo ver com esses conhecimentos, né, da psicanálise, dos psicanalistas, dos psicólogos e dos teóricos e da teoria junguiana, tá bom? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho, né, o que é a caixa de areia mesmo, os conceitos dela, né, a terapia não verbal e não racional. Como assim, Michele, uma terapia não verbal? Às vezes, o seu analisando, o seu paciente, como você prefere chamar o seu cliente, ele chega no consultório totalmente... Talvez ele chegue não muito afim, né? Ou talvez ele está tão cheio de si que ele não consegue se expressar, né? Então tem aqueles que chegam chorando, não conseguem falar. Você terminou e não consegue falar. Uhum. E tem aqueles que
chegam um pouco até desconectado, sabe? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, não sei nem não sei pra que eu tô vindo aqui, fazer terapia. É meio que um mecanismo de defesa. E aí essa técnica ela vem de encontro a isso, de ajudar a essas pessoas que estão um pouco mais na razão, não se permitem, sabe, aprofundar e entrar de vez na terapia. Então aí, vou dar um exemplo dessa pessoa que chega chorando, né? Ela chega chorando e fala, eu não consigo falar, eu não consigo falar, eu só tenho vontade de chorar, 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 e aí você espera que ela se acalme um pouco e aí você oferece a caixa, né? E ali o que ela vai fazer? No momento que ela vai montando o cenário, ela vai se esvaziando daquele conteúdo que está fazendo ela chorar. Talvez ela nem saiba o que é. E aí, isso, à medida que ela vai montando o cenário, ela vai se sentindo mais tranquila, ela vai se acalmando, né? E aí, não precisou que ela falasse nada, até porque ela não estava dando conta, né? Por isso que ela se torna por isso que ela é uma terapia não verbal e não racional. É um tipo de terapia que atinge um nível profundo da psique, né? Então, assim como os sonhos, né? O sonho vem de encontro a desbloquear o ego e trazer à tona a consciência certos conteúdos. A caixa de areia da mesma forma. Você projeta o que está lá no inconsciente de uma forma lúdica, simbólica, para fora, né? E aí dali você consegue ver o conteúdo, né? Por meio da simbologia. Então, fala-se pouco e predomina-se o fazer. Então, com as mãos, na manipulação ali, pega uma miniatura, pega outra e tira, e mexe areia, e abre um buraco, ou molda alguma coisa. Dali você vai fazendo, você vai trazendo o que está no consciente, o que está no inconsciente, para o consciente se tornar-se uma forma concreta, né? Então, eu consigo externalizar essa ansiedade que eu estou sentindo. Olha, essa ansiedade que eu estou sentindo hoje representa de forma concreta isto, né? Então, através do fazer, né? Do manipular. E ali, permite-se um espaço livre e protegido. Como assim, Michele, espaço livre e protegido? Porque a caixa de areia, ela é considerada como o útero da mãe. Só um minutinho, desculpa. É considerado o útero da mãe, né? Então, e não há um lugar mais protegido, né, do que o útero da mãe, né? Se a gente pudesse, tinha nem nascido, né? Então, enfim. E aí, quando ele mexe na areia, na caixa, é como se houvesse uma regressão para este lugar, né? Então, ela é um cubo alquímico, na teoria de Jung ele fala isso, né? Da cuba alquímica. Então, a caixa de areia, ela se transforma esse cubo alquímico em um gás livre e protegido, onde a pessoa pode criar e recriar, e dali, o que acontece? Ela vai reparar, ela vai fazer uma reparação da imagem materna danificada, né? Então, talvez o conteúdo daquela pessoa ou aquela ansiedade que traz a ela é uma coisa que aconteceu na gestação. E aí, ao manipular na areia e fazer o cenário, vai acontecer uma reconstrução dessa relação dela com a mãe, né? E permite também, com a manipulação da caixa de areia, a cura do ego ferido, né? E uma recuperação da criança interna. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o material, né? O que eu preciso para me trabalhar com essa técnica, né? A primeira coisa de todas, eu preciso de um ambiente onde eu posso onde pode ser um lugar agradável,
iluminado, um lugar que traga conforto. E isso a gente já tem uma preocupação, né, quando a gente monta o nosso consultório, né? Então, para vocês que estão se formando agora, né, eu acredito que já tem alguns aí já sonhando com o seu espaço, e aí talvez se vocês se identifiquem com essa técnica, então quando você for pensar, você já vai pensar, não, talvez eu vou precisar de um ambiente no qual vai caber um armário, onde eu possa ter 2 caixas de areia, né? Porque a gente precisa oferecer aos nossos analisando, o paciente, o cliente, eu preciso oferecer a eles 2 caixas, né? E elas têm um tamanho correto, já vou te falar. E por que 2 caixas? Porque eu preciso oferecer um com a areia molhada e um com a areia seca. Então ali ele vai escolher qual que ele quer, né? Qual que é melhor para ele fazer essa manipulação. Então, se eu tenho um ambiente que seja pequeno e não caiba essas 2 caixas, então algo que eu preciso repensar, né? Então, por isso que faz necessário esse lugar ser confortável e adequado, né? E as 2 caixas, como eu falei, elas têm um tamanho adequado, né? Que é 57 centímetros, 57 por 72 e 7 centímetros de altura. E aí, nessa medida, o fundo dela precisa ser pintado, revestido na cor azul. E também, por exemplo, no caso da caixa que tem a areia molhada, tem que ser impermeável, né? Porque constantemente você vai jogar um pouquinho de água para que a areia fique moldável. Então, talvez se não tiver impermeabilização, rapidamente a sua caixa venha a estragar, né? Então, é necessário essa impermeabilização. Fala, Michele, mas por que precisa ter esse fundo azul? Então, a cor azul, ela simboliza uma dimensão do todo, o mundo, né? É a totalidade do mundo, porque eu tenho o céu azul e aí tem a água, que é representada também pelo azul, né? Então, tem esse todo, né? Então, o Jung, ele trabalha com essa questão da totalidade. Então, a caixa de areia, ela dá essa contenção à pessoa quando ela monta. Então, além dela ser a questão da cuba uterina, né? Ela também dá essa contenção à pessoa que está montando, né? Tanto de cima quanto embaixo. E aí dá esse equilíbrio, né? Então é justamente para simbolizar isso, né? E eu preciso também, além de ter um ambiente favorável, as 2 caixas com o fundo azul, eu preciso ter miniaturas, né? Daqui um pouquinho eu vou mostrar um pouco da minha coleção para vocês, tá? Eu tenho uma coleção grande, tô até olhando aqui para elas agora. Mas assim, eu não tenho muita coisa, ainda falta muito, e a gente nunca vai conseguir, né? A gente nunca vai conseguir ter uma coleção de tudo, né? Mas assim, essas miniaturas, elas precisam ser de todos os tipos. Objetos nos quais que são necessários para me criar um mundo, né? Então, seja um mundo imaginário, seja um mundo concreto, e de todos os tipos eu preciso ter, né? E também eu preciso, já falei um pouquinho, mas eu preciso ter da areia. E a areia, ela precisa ser aquela areia fina, manipulável, sem nenhuma pedrinha, né? E ela precisa estar molhada, uma molhada e uma seca, né? O porquê a areia? A areia, ela de fato ela é a pedra moída, né? E ela tem uma simbologia arcaica e muitos anos, e é uma coisa de chão, de terra, e ela vai propiciar a pessoa que cria ou monta o cenário diferentes sensações, né? E também vai trazer a essa pessoa sensações que representam a vida uterina,
né? Então, ali ela tem um espaço livre, protegido, e aí ela faz esse retorno ao útero materno, e ela precisa ter essas sensações também de que se teve na vida uterina, né? E aí tá aí o modelo, né? Areia seca e areia molhada. Do lado esquerdo tem areia molhada, né? Porque às vezes a pessoa, com a areia molhada, às vezes a pessoa ela talvez ela não queira usar nenhum símbolo, nenhum brinquedinho, né? Nenhuma miniatura. Aí ela vai querer moldar algo, né? Não sei, talvez ela queira fazer uma escultura. E aí, com areia seca, ela não vai conseguir ter essa questão de moldar, né? Ela fala assim, Michele, tem alguma diferença? Por exemplo, quem faz o cenário na areia molhada consegue mergulhar mais no profundo do inconsciente, ou areia seca não mergulha tanto? Não, não tem nada disso. Antes eu achava que era assim, né? Inclusive aí eu pesquisei bastante. Será que tem alguma diferença entre areia seca e molhada? Assim, não. Tudo a simbologia da areia é a mesma, né? Então é uma questão mesmo de gosto, de preferência e a questão de manipular mesmo, sabe? Eu prefiro a areia molhada, né? E então, das vezes que eu montei cenário e às vezes que eu ainda monto, né? Porque eu tô fazendo um estudo mais aprofundado e aí eu faço alguns registros e eu mesmo monto alguns cenários para poder explicar e eu escrevo e tal. Então, assim, e até na hora de tirar as fotos, para mim ter como registro, na areia molhada fica melhor, né? As cicatrizes ficam melhores também para analisar. Então, assim, é uma preferência minha, né? Assim como se eu analisando também, ele vai ter a sua preferência de escolha de areia seca ou molhada, tá bom? E as miniaturas, vamos lá. Então, eu preciso ter que tipo de miniatura específica, Michele? Até então eu falei que as miniaturas precisam ser de um tipo que cria-se um mundo, né? Então vamos lá, eu vou falar algumas, mas aí depois vocês podem, quando vocês forem montar os seus consultórios ou quando vocês começarem a trabalhar as técnicas, e aí vocês vão vendo de acordo com a necessidade de vocês e vocês vão acrescentando. Precisa-se de animais, né? Animais pré-históricos como dinossauro, alguns répteis bem arcaicos, né? Animais selvagens, domésticos, várias espécies de insetos, né? Quanto mais eu tiver, melhor. E vai por mim, eles utilizam muito animais, né? Até porque a questão dos animais e os elementos da natureza traz pra gente, nos cenários, a questão da fase mais vegetativa, é uma questão mais primitiva, né? E que é o retorno, o regresso, justamente dos primeiros dias de vida. Então, usa-se muito esse tipo de miniaturas, né? Muitos animais, muitos elementos da natureza, né? Então, os elementos da natureza, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a flora, o máximo de coisas, de flores, de árvores, de plantas, de flores. Eu preciso de ter coisas do mar, conchinhas, pedras, pau, pinha, sementes, todo esse tipo de coisa, né? Então, isso são coisas que a gente pode pegar na própria natureza, não precisa comprar, né? Pedrinhas. Eu tenho pedrinhas na minha coleção, umas pedrinhas brilhosas. Nossa, como eles gostam de usar, né? Então, talvez uma sugestão. Meios de transporte, carro, bicicleta, moto, ônibus, caminhão, avião, barquinho, né? Todos esses, todo tipo de meio de transporte são bem-vindos. Coisas de abastecimento, garagem, tudo que representa os meios de transporte, sinais de trânsito, né?
Eu preciso ter também de miniaturas símbolos de guerra, soldados, armas, veículos militares, cowboys, índios. Índios, lógico, não é nada sem preconceito, tá, gente? Mas é porque às vezes o índio ele representa essa questão mais de conflitos, né? E os índios, eles às vezes em miniaturas têm essa representação, né? Então é importante eu ter, né, a questão isso. Sobre habitações, usam demais casinhas, pontes, igrejas, escolas, cavernas. O que representa uma habitação? Talvez uma oca, o que mais? Tudo que representa a habitação, né? O ninho, tudo. Tudo que se fala de habitações é importante ter. Figuras humanas, de todas as idades, criança, bebê, homem, mulher, adolescente, de cabelo rosa, de cabelo preto, de cabelo marrom, careca, todas as formas, de ambos os sexos, pessoas que possam representar profissões, raça, religiões, todo tipo de seres humanos, né? Eu tenho aqueles bonequinhos assim, peladinhos, né? Que você compra o pacote, vem de 10, de 15, de 20, nossa, como eles usam, os denezinhos assim. Eu tenho fetos, usam demais, então é muito importante todo tipo de figura humana. Figuras de fantasias, fadas, bruxas, monstros, gigantes, anões, todos os personagens da Disney, meu Deus do céu, é muito importante, as princesinhas, os príncipes, os super-heróis, tudo isso é muito, muito, muito legal, muito bem-vindo. As fadas, todas as figuras do conto de fada, é muito bom, muito importante. Figuras da mitologia, daquele exemplo que eu dei do Minotauro, tem o Minotauro, tem o Centauro, tem os deuses diversos, né, que pode estar representando um conteúdo do analisando, né, o fato dele pegar ali, ele já vem recheado de símbolos, né, de coisas. Figuras de conteúdo sagrado, Jesus Cristo, Terço, Nossa Senhora, Buda, objetos que possam representar Umbanda, tudo sobre as diversas religiões, né? É importante ter também. E objetos variados, né? Por exemplo, comidas, tipo de comidas, objetos geométricos, cubos, construções, tipos de ferramentas, coisas de banheiro, tem infinidade de coisas, né? Aqui tem algumas coisas nos slides estão escritas, que vocês vão ter acesso, mas assim, que são só sugestões, né? Então, assim, ainda além de ter esse tanto de sugestões que eu dei para vocês, convém ainda a gente ter massinha de modelar. Porque às vezes a pessoa está ali montando o cenário e aí ela veio, pensou em algo e aí ela procura na sua coleção e às vezes não tem. E aí é importante você deixar à parte um potinho com massinhas de modelar. Porque aí ele pega a massinha e ele modela e faz aquilo que ele almejava em colocar, né? Por exemplo, teve um dia que o analisando queria montar e ele queria um livrinho, mas aí ele procurou, não tinha livro. Então ele foi lá e pegou a massinha e moldou o livro e tal, e aí colocou no seu cenário, né? Então assim, a massinha ela vem de encontrar isso, de permitir a pessoa que está montando o cenário moldar aquilo que ela não encontrou na sua coleção de miniaturas, tá bom?
Agora eu vou falar um pouquinho, né? Então, isso tudo são materiais, né? São essenciais para se usar a técnica. E aí eu vou falar um pouquinho agora do método, né? Com quem que eu uso, como é que eu faço, e o que tudo isso me possibilita, né? Então, o método da caixa de areia, né? Já falei no início, o Sand Play. É um método que eu utilizo em terapia tanto com crianças como com adultos para acessar os conteúdos do inconsciente, né? Isso a gente já falou um pouquinho no início. O jogo de areia é um método baseado na criação prática e criativa de imagens recheadas de simbologias. Então, cada brinquedo ou cada cenário que eu monto tem a sua simbologia, tem a sua história, tem a sua energia psíquica, né, carregada de emoções e infinitamente. Quem brinca na caixa de areia, seja o adulto ou a criança, cria várias imagens tridimensionais, né? Então, envolve-se ali o processo, o corpo, o espírito e a alma, né? Então, o corpo, como que seria o corpo, Michele? Então, eu aqui, de forma consciente, no meu manipular com as mãos, eu estou usando o meu corpo, né? E o espírito, quando eu trago à tona as coisas do meu inconsciente, e aí eu acabo mexendo na minha alma também, porque assim, a teoria junguiana, ela é uma teoria que mexe muito com essa questão espiritual, né? Essa questão da alma. Então, quando Dora Kaufman pensou nisso, de trazer a teoria dele para essa técnica, ela pensou também nisso. Então, nós vamos trabalhar com o corpo, com o espírito e com a alma. Então, assim, tem um quadrante que tem como eu perceber qual que é a relação do meu analisando com aquilo que é mais profundo nele, aquilo que é mais forte dentro dele, que é o divino, né? Então, tem como eu perceber se existe uma ligação com esse divino ou não, né? Isso. E eu também, existe uma projeção do inconsciente no cenário, né? Ele organiza o que está desordenado na psique. Então, às vezes, o meu paciente, o meu analisando, o meu cliente, ele está fixado no complexo de Édipo, né? Então, talvez ele, aconteceu alguma coisa, né, nessa relação. Vamos supor um exemplo de um menino. Os pais separados e ele, por ele ter uma identificação muito grande com a mãe, ele vai lá e assume o papel do pai. E aí ele fica casado com a mãe, né? Aí há uma desordem, certo? Então, com a produção da caixa de areia e essa projeção daquilo que está lá desordenado na psique, ele joga para a caixa, e talvez a primeira cena que ele faça seja justamente para mostrar isso. Olha, você está fixado no complexo de Édipo, o seu pai saiu de cena e você ocupou o lugar dele, né? Aí já na segunda caixa já veio uma organização, aí mostra um movimento dele saindo do lugar dele e trazendo o pai dele para o lugar, né? Aí vamos supor a terceira caixa, aí vamos supor que há uma ativação do self. Mais na frente eu vou falar o que é isso. E aí o self ativa, e aí com a ativação do self, há uma organização. E aí na quarta caixa, e aí ele já coloca um cenário do qual fica ele e a mãe dele nos lugares dele, e ele no seu lugar. Então, aí acontece uma organização da sua psique, né, com a montagem dos cenários e com essa projeção. Causa efeito curativo, principalmente em pessoas intelectualizadas. Então, esse efeito curativo, pessoal, o fato ele acontece ao manipular a areia. A pessoa tocou na areia
há cura, né? Então imagina uma pessoa que vem, né, semanalmente no seu consultório, e aí ela segue uma sequência de montagem de caixa de areia, e ele vai se organizando e vai se curando, né? E isso ajuda principalmente as pessoas que são intelectualizadas, né? Essa questão mais racional, e que eu já até falei para vocês mesmo no início, né? Ajuda demais. A pessoa talvez não consiga externalizar e ela fica muito ligada ao racional, muito ligada aos pensamentos, e só o fato dela montar a caixa, isso já ajuda, ou já até abre um campo para ela aprofundar melhor nas suas terapias, né? De modo em diante. É uma interação entre o corpo e mente, matéria e espírito, né? Aquilo que eu tinha falado um pouco mais atrás. Essa é uma dinâmica lúdica, portanto, é especialmente adequada aos adultos e crianças que sofrem de distúrbios na primeira infância, pois leva a pessoa de uma maneira não verbal, de volta às camadas mais profundas da psique na primeira infância, né? Então, é uma dinâmica lúdica, mas que ajuda nesse processo, né? De cura, e principalmente as coisas que aconteceram lá na primeira infância, né? Então, ela permite essa regressão lá nessa primeira infância, numa camada mais profunda, e traz à tona a cura, né? E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a postura e o procedimento, né? Tanto do terapeuta quanto do paciente, do analisando, do cliente, né? Vou falar de passo a passo, e aí é importante que se sigam essa questão, né? Para que saia direitinho a aplicação da técnica e não se tenha nenhuma desordem, né? E nenhum furo psíquico, tá bom? Primeira coisa que eu faço, quando o meu consultório chega, né? Quando o meu analisando chega ao consultório, né? É uma coisa que precisa surgir dele, né? Ele que vai querer fazer a caixa, né? Então, por isso que é importante você deixar no seu ambiente a amostra, deixa as miniaturas amostras, ali talvez você, no seu primeiro encontro, quando você começa a criar o vínculo, vai fazer a anamnese, e aí você mostra para ele todo o consultório, fala das técnicas que você tem, aí você fala, olha, aqui eu trabalho com essa técnica, a técnica da caixa de areia, você explica mais ou menos como é que é. Então, no dia que ele chegar, ele que vai querer, ele que vai se oferecer para fazer, né? Não se deve aplicar essa técnica na primeira sessão, até porque a primeira sessão é uma sessão para criar-se um vínculo, né, com o seu paciente, com o seu analisando, com o seu cliente. Então, você não vai e não deve aplicar a técnica na primeira sessão, certo? Então, e aí, meu analisando, meu paciente, meu cliente chegou e hoje ele quer fazer a caixa de areia. O que você deve fazer, né? Então, você vai oferecer, ó, tá aqui a caixa de areia seca e a caixa de areia molhada. Qual que você prefere? Aí você oferece as duas, né? E ele vai escolher qual que ele quer. E aí quando ele escolhe, eu quero a caixa seca, não, eu quero a molhada. Aí você vai falar assim pra ele, monte pra mim um cenário, qualquer. E aí ele vai te perguntar, mas eu não sei, o que eu posso montar? Você não vai sugerir, você vai falar de novo, monte pra mim um cenário qualquer. Você não vai induzir, você pode montar uma praia, você pode montar um zoológico. Não, você não pode fazer isso. O comando que você vai dar é para ele montar um cenário qualquer. Dali ele vai começar. Talvez se ele estiver sem ideia, o que você pode sugerir? Manipula a areia primeiro. Vai manipulando até que uma criatividade vem, uma ideia vem, e daí você monta o cenário, ok? E aí ele vai montar o cenário, né? Quando ele montar, ao concluir o cenário, você vai, enquanto ele estiver montando,
Você vai ficar sentadinho no seu lugar, vai pegar a sua prancheta, há aqueles que têm o costume de anotar, né? Então ali você vai observar tudo que seu... Qual é a postura do seu analisando? Você vai analisar se ele pegou muita miniatura, se ele pegou todas as miniaturas de uma vez e dali ele foi colocando, ele foi tirando da mão, vai montando. Se ele pega de um por um, qual é o objeto que ele pega e ele coloca na caixa, ou se ele faz o movimento e aí ele devolve o objeto pro armário. Tudo aquilo que você achar que é importante, que você acha que é relevante, aí você vai anotando. Se ele teve algum momento de, sei lá, se ele se sentiu um pouco emocionado, se ele chorou, ou se ele fala demais no momento que ele monta, ou se ele não fala nada, você vai montar aquilo que você achar que é relevante. Se ele ficou procurando alguma coisa, se algum objeto que estava ali causou algum tipo de repulsa, algum medo, algum constrangimento, e tudo aquilo ali você vai observar, né? E vai ficar caladinho no seu lugar, sem nenhuma intervenção. No momento da caixa, da montagem das caixas, não se pode ficar fazendo perguntas e nem tampouco por que você escolheu isso, nem tampouco sugerir ele te colocar ou tirar ou trocar o objeto do lugar. A postura do terapeuta é só observar. Observar, talvez se você queira anotar, você pode anotar, mas sem nenhuma intervenção, ok? E depois, né, da montagem, você vai... Aí ele fala, ele montou o cenário, aí ele fala, pronto, montei no cenário. E o que você vai fazer? Você vai perguntar para ele se ele está satisfeito com o cenário. Está satisfeito com o seu cenário? Ali, ele precisa perceber sozinho se ele está satisfeito de verdade, se ele vai acrescentar um outro objeto ou se ele vai retirar. Você não pergunta para ele, posso acrescentar ou retirar algum objeto? Você não vai induzir a ele, você não quer acrescentar ou retirar algum objeto, você não pode perguntar isso para ele. Você só pergunta se ele está satisfeito com o cenário. Então, eu vou dar, nesse momento, quando o meu analisando terminar de montar o cenário, eu vou dar a ele a oportunidade de acrescentar ou retirar os elementos, tá bom? E aí, se ele falar, pronto, estou satisfeito, aí eu vou pedir para que ele me conte a história do cenário e que ele me dê um título a essa história, né, que ele montou. O que eu faço, o que eu, Michele, faço no meu consultório? Eu gravo um áudio, né, ele me conta, eu peço permissão para ele, e aí ele deixa, e aí eu gravo, né, caixa 1, fulano de tal, aí eu falo a data, e dali ele vai me contando. Por quê? A história, e aí ele fala o título e a história. Aquilo ali, na hora que a gente for analisar, vai ter uma importância, né, para análise. Enquanto ele está me contando também, eu posso estar sentindo um pouco o meu analisando. Eu vou entender um pouco, talvez ali na fala dele, eu posso sentir um pouco de euforia no que ele está falando, eu posso sentir um pouco de dor, um pouco da tristeza, um pouco do que aquilo mobiliza tanto nele, né? E isso ajuda bastante, né? Às vezes a história, ela não vai ter nada a ver com o que está no cenário, de fato o que é. Mas assim, tudo aquilo que o meu analisando, que o meu paciente, o meu cliente traz para mim no meu consultório, eu devo considerar e é importante, né? Independente se é na técnica da caixa de areia, se é no sonho, se é no hipnoterapia ou se é mesmo só na fala, né? Então tudo que ele traz para mim, ainda que
não seja de fato o conteúdo psíquico, eu preciso levar em consideração e torná-lo importante, né, naquele momento. Até porque quando ele chega a mim, ele quer falar, né? Ele quer falar de si, ele quer se conhecer. Então, se eu não der muita importância, pode ser que talvez ele nem volte, né? Então, essa historinha que ele vai contar, ela é importante, tá bom? Como diz, talvez ela não tenha nada a ver com o conteúdo psíquico que aparece na caixa, mas ela é importante, ok? Informar o terapeuta qual é a frente da caixa. Por quê? Por que ele precisa informar qual que é a frente? Porque isso é determinante para a análise dos quadrantes, né? E aí você também precisa tirar uma foto dessa caixa. Então, se você tirar a foto que não seja com a frente, com a parte da frente virada, quando você for fazer a análise com ele, pode ser que vocês não consigam fazer essa análise, né? Então, por isso que é necessário informar. Você pergunta, qual que é a frente da sua caixa? Às vezes ele montou assim, por exemplo, ele montou de forma horizontal, só que aí ele montou a frente virada para o outro lado. Aí ele monta de costas, né? Aí você pergunta, qual que é a frente? Ele vai te mostrar, aí ele vai olhar, a frente é aqui, né? Do outro lado que ele montou. Então, é muito importante você perguntar isso, né? Justamente para determinar o início, da onde você tem que começar a análise e tudo, tá bom? Contar a história, já falei. Fotografar o cenário montado para posterior análise da sequência das histórias criadas, né? Então, eu vou fazer a análise a partir das fotografias, né? Então, geralmente, ele monta o cenário rapidamente, usa uns 5 minutos e tal. E aí, o restante da sessão, você vai falar de outra coisa. Talvez você vai falar da mobilização que causou a ele em montar o cenário, porque montar o cenário causa muito, a pessoa fica muito mobilizada, né? Tem uns que choram, tem uns que sentem uma dor profunda. Nossa, o que está acontecendo? E já aconteceu de pessoas ficarem um pouco sem ar, sem entender o que estava acontecendo. E talvez ali você vai conversando para a pessoa se recompor e tal. Até porque é um mergulho muito profundo, né, na psique. Então, é um acesso a um conteúdo que nunca foi revelado, né? Então, nunca se sabe o que pode acontecer com a montagem de um cenário, né? E a desconstrução do cenário, ele deve obrigatoriamente ser efetuado na ausência do analisando. Então, ele foi lá, montou o cenário, conversaram sobre a mobilização, ou sobre outras coisas, outras questões, e talvez vir até à tona, depois com a montagem do cenário, vem um conteúdo específico para se trabalhar naquela sessão, e aí o analisando vai embora. E ali você deixa a caixa aberta, ou você cobre, né, ou deixa aberta e tal, e a pessoa vai embora. Então, você jamais deve desmontar o cenário com ela estando ali, na sua frente. Até porque o objetivo de desmontar esse cenário é fazer uma ordem da psique, organizar a psique. Então, se você tira ali na frente dele, ou ele mesmo desmonta, acontece que acaba desmontando, desordenando de novo aquilo que estava bagunçado, né? Então, não é bom fazer isso. Então você espera que ele saia e ele desmonte, na outra sessão a areia vai estar arrumadinha para quando ele voltar de novo, né? E aí já tirou a foto, então tira a foto, revela ou imprime e tal, e vai guardando ali, né, na pastinha dele para posteriormente ser analisar as histórias, né? E aí depois que você monta, desmonta, vão ficar marcas, cicatrizes, né? E isso é importante. Às vezes as marcas e as cicatrizes são mais importantes que o próprio cenário, né? Às vezes a pessoa, ela monta e ficou uma ferida enorme,
né? Uma cicatriz enorme. E aí, a partir daquela cicatriz, que eu vou começar, ou eu, a partir daquilo que eu vou entender o que está acontecendo. Às vezes eu começo até quando eu começo a analisar, às vezes eu vou começar até por aquela ferida para depois eu falar dos símbolos, da simbologia, dos brinquedos e tal, né? Então, é muito importante na hora de desmontar a caixa, você retirar os objetos com muito cuidado, né? Para que não a areia se mexa ou venha cobrir as cicatrizes que ficaram ali, as marcas que ficaram ali com as miniaturas, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho no ambiente, né? Eu acabei de explicar para vocês qual é o material que a gente precisa utilizar. E aí agora eu vou mostrar um pouquinho na prática. Eu tô aqui no meu consultório, né? E aí já tem até um cenário montado aqui, né? Então, aí tem aqui, esse aqui é a caixa de areia molhada e aqui desse lado a seca. E aí eu falei pra vocês que a gente precisa oferecer pro nosso analisando os dois tipos de areia, né? Aí essa pessoa que montou esse cenário aí, ela escolheu a caixa com areia molhada, né? E aqui são as miniaturas. É importante que elas sejam organizadas por categorias, né? Aqui, ó, fica mais a parte vegetativa, né? Que tem flores, tem árvores, pedras, aquilo que eu tinha falado, né? Conchinhas. E mais ali tem uma parte dos transportes, né? Tá um pouco desorganizado, mas... Ó, aí aqui tem os meios de transportes, né? Tem carros grandes, pequenos, com já carrinho com motorista, ó. Tem helicóptero, barcos, né? E aqui animais a gente encontra bastante, né? Tem várias espécies, tem aqueles mais pré-históricos, tem selvagens de todo tipo, que tem bastante insetos, ó. E aí daqui, às vezes, na hora da montagem, você já consegue, quando o analisando vai procurar as imagens, talvez de alguma imagem pode ser que ela sinta alguma repulsa. Às vezes tem um rato, às vezes ela sente repulsa. Tudo isso você vai analisando. Aqui são as personagens, né, pessoas, né? Tem bonequinha, tem menininho, tem princesas, ó. Aqui mais princesas, super heroínas. Os bonequinhos que eu falei pra vocês, ó. Os pequenininhos, caladinhos. Que pode representar as raças, né? E tem os fetos, ó. Esses aqui eles utilizam muito nos cenários. Aqui os tipos de habitações, tipos de comidas, ó. Coisas, utensílios de casa. Aqui tem um computadorzinho, tem panelinha, mesinha, cadeirinha. Eu tenho poucos objetos religiosos, né? Mas é importante ter uma variedade muito grande de todos os tipos de religiões. Aqui tem alguns objetos daquilo que eu falei para vocês que pode representar a opção de morte. Caveiras, né? Então, assim, do jeito que eu falei, a gente nunca vai conseguir ter todas as miniaturas, né? Mas quanto mais tiver, melhor. Aí aqui tem a representação de alguns super-heróis. Então, basicamente isso, né? Então, um ambiente agradável, confortável, iluminado. E aí a gente precisa possibilitar isso para os nossos pacientes, clientes, analisandos, né? Para que eles fiquem à vontade e sejam criativos e montem seus cenários, né? Então, pessoal, agora a gente vai... a gente mudou de ambiente para poder... eu vou ter que mostrar passo a passo a análise dos cenários, né? Então, eu vou precisar mostrar
aqui nos slides, né? E aí, então é por isso que a gente fez essa mudança de ambiente, ok? E foi necessário também aquele primeiro momento lá para me poder mostrar o ambiente na prática, para vocês sentirem um pouco como é que é e perceberem, tá bom? Então vamos lá, dar continuidade. Agora eu vou falar um pouquinho quais são as indicações terapêuticas, né, que chegam até a gente por meio da técnica da caixa de areia, né? Então eu tenho aqui, ó, chegam para mim pacientes densos e introvertidos, com dificuldade de verbalizar. Então, esse tipo de paciente, cliente analisando, que eu vou utilizar a técnica da caixa de areia. Eu também posso utilizar com os analisandos histéricos e hiperativos, né? Chegam muito para mim crianças com laudo de TDAH, e isso ajuda demais porque eles se acalmam, né? E por eles se acalmar também, o fato de eles pegarem na areia e montar o cenário, isso permite que eles consigam concretizar os seus pensamentos, concretizar a sua dor psíquica, o que eles estão sentindo, né? Também eu posso utilizar a caixa de areia com aqueles analisandos, a gente até falou um pouquinho mais lá na frente, analisandos que são muito racionais, né? Eles utilizam mais a razão, é mais forte nele a questão intelectual, e aí por isso eles têm uma dificuldade maior de permitir-se sentir mais, né? Colocar seus sentimentos para fora, suas emoções, e aí com o uso dessa técnica eu consigo fazer com que eles integrem mais e com mais facilidade as suas emoções, né? Aquele analisando também que chega para mim de uma forma mais dispersa, né, ou que seja um pouco mais intuitivo, eles se beneficiam desse processo, né, porque traz a um processo mais concreto, ele se liga mais à realidade e leva a utilizar mais as funções racionais. Então, aí eu posso... quando eu percebo, né, esse tipo de paciente analisando o cliente de uma forma muito racional ou meio disperso e intuitivo, aqui quando eu coloco ele para fazer a caixa de areia, eu posso permitir, eu posso promover, ajudar o meu paciente, ou meu analisando o cliente. Eu vou ajudar e possibilitar o meu cliente, meu analisando, o meu paciente, a acessar os seus tipos psicológicos, né? Ou fazer com que eles cresçam e evoluam. Por exemplo, esse analisando aqui que é um pouco mais racional, né? Que ele intelectualiza mais. Ele vai usar mais esse aqui, esse tipo psicológico, né? De pensamento. E tem aquele que é um pouco mais intuitivo, ele utiliza mais a intuição. E talvez esses aqui são os que predominam mais. Então, com a caixa de areia, eu vou ajudar que ele acesse o outro tipo psicológico que ele tem também, mas que como esse aqui do pensamento predomina, com a caixa eu vou ajudar ele a equilibrar. Então, ele que era mais pensamento quando ele começou o tratamento com a caixa de areia, ele vai começar a sentir as coisas, ele vai começar a acessar os seus sentimentos. E aquele que talvez era um pouco mais intuitivo, mais intuição, né? Ele vai ter um pouco mais, ele vai ser um pouco mais sensitivo, ele vai acessar um pouco o seu lado de sensação, de sentir as coisas, de sentir o outro. Então a caixa, ela me ajuda, ela ajuda o analisando a isso, né?
Então, aquele que é mais racional, com a criação das caixas, dos cenários, ele vai conseguir acessar mais os seus sentimentos. E aquele que talvez era um pouco mais sensação, vai acessar um pouco mais o seu lado intuitivo, colocar os seus talentos mais para fora, conseguir realizar um pouco mais os seus sonhos. Então, até nisso a caixa de areia ajuda bastante, né? Tem como indicação também terapêuticas, né? As crianças e os adolescentes, né? Eles podem chegar emocionalmente um pouco perturbados, adoentados, né? E com comportamentos que são ditos meio que desadequados. E aí, com a criação dos cenários, eles podem estar revertendo esse quadro, né? E qualquer tipo de problemática individual, né? Que indique algum conflito, algum bloqueio, complexos não verbalizados nem consciencializados. Então, esses são os tipos de indicações e tem, dentre outras coisas, né? Coisas mais concretas, talvez uma relação conflituosa, né, entre os cônjuges, uma falta de interação, se eu falar de criança. A criança não está conseguindo interagir na escola. E aí eu posso ajudar ele nesse sentido. Ele vai começar a mostrar para mim no cenário quais são os motivos que ele não consegue interagir. Daí a gente vai fazendo as intervenções e ele vai melhorando a cada dia, né? Agora eu vou falar um pouquinho do que pode aparecer. Quais são os tipos de conteúdos que vão aparecendo, né, com os cenários. Geralmente aparece-se uma cena realista, né? E às vezes essa cena realista pode ser a causa eventual, né? Vamos supor, uma esposa está tendo um problema conjugal e aí ela monta para mim esse cenário, ela com conflito com o marido. Mas aí isso é a coisa real que ela faz para mim e ela até conta a história em mim e tudo, né? Mas na verdade tem um conteúdo por trás disso, né? Talvez ela esteja fixada num complexo de Édipo, né? E aí isso vai mostrar lá para mim. Acesso ao inconsciente pessoal, a sombra. Então, o que é isso, Michele? É quando tem um determinado lugar na caixa de areia que ali ele vai representar com símbolos aquilo que é mais, às vezes até de uma forma mais negativa para ele, né? Ou uma emoção muito dolorida. E aí, ali ele vai jogar a sombra dele para a caixa, né? É aquilo que ele tem e que ele desconhece, ou talvez esteja bem recalcada, ou então que ele até rejeita, repulsa, né? Às vezes ele vai colocar lá na caixa, às vezes coloca lá uma cunhada, né? Essa cunhada eu odeio ela por isso, por aquilo, não suporto tal comportamento dela e tal, e aí quando a gente vai ver, está na área da sombra. Então pode ser que tenha alguma coisa nessa cunhada que incomoda nele, que seja dele também, que ele precisa integrar. Ou também pode ser uma coisa positiva, né? Às vezes coloca lá uma tia ou a filha, e aí ela fala várias coisas maravilhosas dessa pessoa. Essa pessoa ela é muito centrada, ela sabe o que ela quer, ela é divertida, ela é alegre. No entanto, essa pessoa também tem tudo isso, só que ela renega ou ela desconhece, né? Então, quando ela coloca justamente na área da sombra, nós como terapeutas, a gente vai fazer com que ela olhe para isso. Então, se você trouxe isso, você colocou nessa determinada área, isso quer dizer que você tem isso, né? Então aí vai se fazer um trabalho com que ela reconheça essa parte positiva que ela tem também, né? E com isso ela vai integrando pouco a pouco, vai se autoconhecendo e melhorando, né? Resolução facial de um complexo maior, né? Pode aparecer na caixa, como eu já falei, né? Que a gente precisa saber um pouco sobre os complexos, estudar, porque aparece. E é nítido, complexo paterno, complexo materno, né?
complexo de Édipo, quando ele aparece com a simbologia de 3, né? Às vezes eles colocam certinho, colocam uma pessoa que representa a mãe, o pai e o filho, ou coloca, que é eu, minha mãe e meu pai, ou coloca que é eu, meu esposo e meu filho. E isso vem representar justamente esse complexo de Édipo, né? E aí a partir daí eu tenho um norte, ou eu consigo perceber da onde é que eu vou, até onde que eu vou com o meu analisando, o que eu vou falar, o que a gente vai trabalhar juntos, tá bom? O início da discriminação entre os opostos, né? A emergência de pares opostos, como figura masculina e feminina, cores como preto e branco, sol e a lua, água e fogo, o dia e a noite, continente diferente, estações do ano, estação do espírito das figuras. O que seria isso? A teoria de Jung, ele trabalha justamente com essa questão, a teoria dos opostos, né? Então, para que se integre, é necessário essa integração, né? Do masculino com o feminino, o sol e a lua, o que é o contrário. Então, assim, se eu percebo que na minha caixa só está aparecendo o feminino e o masculino não apareceu, ele está excluído, então, o norte que eu tenho na minha terapia é trazer esse masculino para a vida dessa pessoa, desse analisando, porque aí a partir daí eu vou perceber um diagnóstico de que o que está acontecendo com o masculino, por que só tem um feminino nessa caixa, ou como é que esse feminino está aparecendo. Pode ser que ele apareça de uma forma caída, o masculino um pouco mais elevado, né? Por exemplo, se coloca as miniaturas que representam o feminino deitado na caixa, no lado, talvez no lado materno, então isso representa o feminino caído. Ou o contrário, for o masculino, sempre o masculino deitado e o feminino em pé. Talvez pode representar que o masculino seja maior do que o masculino. E aí, por que eu estou falando isso? Porque na teoria de Jung, o próprio Jung fala assim, que dentro de um homem existe uma mulher, no caso inconsciente, né? E dentro que é a ânima. E dentro da mulher existe um homem, né? Que é o ânimos. Então, o objetivo central do processo de individuação é a integração desse masculino com o feminino. Ou a linguagem do self com o ego, né? É o religar. Então, é quando o ego e o self se encontram novamente e eles falam a mesma linguagem. Porque até então, o processo que a gente vive é justamente de reconectar o ego com o self. Porque tem um momento na nossa vida, na nossa infância, que eles se separam, né? E aí tem essa dinâmica. E aí esse processo de religar, ele começa justamente na crise da meia-idade, né? Então eu preciso fazer essa dinâmica dos opostos na caixa, né? Então eu consigo fazer o meu analisando, à medida que ele for montando a caixa e ele for organizando os seus conteúdos, ele vai chegando nessa dinâmica, né? De juntar, de integrar os opostos, né? Seja ele a sombra, a persona, seja o ânimos e a ânimas. E aí o fim de tudo é o ego e o self. E o casamento alquímico, né? A centração e a constelação do self. Aparecimento de figuras geométricas como o quadrado, o círculo e a cruz. Podem parecer como animais, crianças e símbolos religiosos. Essa constelação do self é justamente uma parte da caixa que a gente consegue perceber já uma cura psíquica. Porque quando o self constela, o que é a constelação do self? É a ativação dele, é quando ele começa a aparecer nos cenários para organizar aquilo que está fora de ordem. Eu dei um exemplo para vocês do feminino caído, né? Então, vamos supor, na primeira caixa, a pessoa monta um cenário lá onde todo o feminino está no chão, está caído, né? Aí, na segunda caixa, já começa a montar essas imagens já sentadinhas e tal, levantadas e indo para um caminho central do cenário.
E aí já, vamos supor que já na terceira caixa já tem ativação do self. Aí ela monta no centro da caixa, ela coloca algum desses objetos, dessas figuras que eu falei. Alguma figura geométrica, né? Ou uma cruz, ou algum animal, uma criança, algum símbolo no centro da caixa, ali a ativação do self. E daí ele já vai organizando, vai mostrando para ela aonde foi que aconteceu, por que aconteceu, por que as mulheres, ou por que essa mulher que existe dentro de vocês, feminino que existe dentro de vocês, estava caída e agora ele se levantou e a gente vai organizar, né, para uma cura psíquica. E aí pode ser, aí no fim, pode ser que no fim, mesmo depois da constelação do self, venha um casamento alquímico, que é essa questão dos opostos. Então a mulher, o feminino que estava ferido, se levantou, e aí teve um encontro com o masculino e os dois ficam no centro da caixa. Então, quando uma pessoa faz isso, ela meio que já está quase alcançando o processo de individuação. Então, por meio da montagem dos cenários, eu consigo perceber também aonde é que está esse processo, e até que ponto que esse processo chegou, ou se ele já está mesmo já num nível bem elevado, né? Acho que eu voltei. Emergência de um novo ego, muitas vezes representadas por um recém-nascido, uma nova atitude, né? Então, quando aparece um bebezinho, né, pode estar representando o nascimento de um novo ego, um ego que não esteja ferido, pode representar também o nascimento do self, né? Relativação do ego em relação a transpessoal, tomada de consciência das ações e da personalidade. Então, talvez a pessoa ainda nem se reconhece como tal. E aí, à medida que ela vai montando, ela vai tomando consciência de quem ela vai recriando a sua identidade e ela vai aprendendo quem de fato ela vai se redescobrindo, ela vai percebendo as características da sua personalidade, vai reestruturando aquilo que foi magoado, que foi ferido lá na infância. Lembra no início da aula que eu falei que é uma reestruturação da criança interna, né? Ou existe uma reestrutura na relação com a mãe, né? Na relação de uma maternidade danificada. Então, à medida que eu vou reconstruindo isso, a minha personalidade vai tomando tomando uma forma, né? E a passagem do nível de consciência matriarcal para o patriarcal, mais diferenciada e que dá origem a um ego mais independente e adaptado em relação com o self, também com a realidade que o rodeia. Tem um movimento na caixa que ele é assim, mais ou menos. Eu vou usar isso aqui como base, tá? Vamos supor que a caixa é aqui. A gente vai dividir ela em quadrantes. O movimento saudável é daqui, quando se parte da esquerda para a direita. Então, vamos imaginar que aqui seja a caixa completa, né? E aí, para mim fazer a análise, eu preciso dividir ela aqui em quadrantes, certo? E existe um movimento que vai representar exatamente isso aqui, ó, essa consciência matriarcal para o patriarcal. Então, porque esse lado esquerdo é o lado materno e o direito é o lado paterno. Então, os dois movimentos saudáveis da caixa é quando sai o movimento da esquerda para a direita, que é justamente aquele movimento de quando a mãe entrega o filho para o pai e o pai entrega para a vida, certo? Aqui também, a pessoa vai sair daqui e vai vir para esse movimento aqui, é o movimento mais saudável também. Mas agora a gente está falando daqui, da questão da materna e do paterno. Então, se existe esse movimento, é uma coisa de crescimento, né? A pessoa sai da parte que era do passado, da parte que é só de sonhar e idealizar as coisas e vem para o futuro e começa, aquilo que era ideal começa a ser real, né? Passa a virar realidade.
Então esse é um movimento importante, né? E agora a gente vai entrar na questão da análise, né? Dos cenários, da interpretação. Então, assim, o que acontece na questão da análise? A análise da caixa de areia, ela é muito parecida com a análise dos sonhos. Então, assim, o terapeuta ele só vai auxiliar o analisando para ele entender os seus conteúdos. Por exemplo, ele vai colocar lá o cenário, ele vai colocar as miniaturas e tudo, e aí o terapeuta ele vai auxiliar nisso, ele vai, por exemplo, vai apontar uma miniatura e faz uma associação. O que você associa a isso? Então, isso aqui, esse quadrante aqui, que eu vou mostrar agora, ele vai servir meio que um norte, né? Mas a história em si, o conteúdo em si, ele precisa partir do analisando. É o tanto que, por essa técnica ser não verbal e não racional, em alguns momentos ela dispensa a análise. Então, o fato da pessoa montar não quer dizer que precisa analisar logo, que tem que analisar, senão não faz sentido. Lembra que eu falei, quando a pessoa, só dela montar a caixa, ali já tem cura? Então, às vezes também, quando a gente sonha, tem sonhos que dispensam até a análise, mas se analisar é muito melhor, né? Que aí você toma uma consciência do que é de fato, que o self quis te dar o recado, mas a caixa é da mesma forma. Então, só de montar já tem a cura, e analisar faz com que fique mais forte o conteúdo, e a pessoa toma essa consciência, e talvez os movimentos de mudança sejam um pouco mais concretos, né? Então, aqui é a parte... Aqui é o geral, mas aí a partir dos próximos slides eu vou falar ponto a ponto, cada parte, né? Então, assim, para partir a análise, eu preciso dividir a caixa em 4 quadrantes, né? Dividir ao meio, vertical, e ao meio, horizontal. E aí isso aqui é de uma forma geral, né? Depois, talvez, para quando vocês começarem, vocês terem só isso aqui é o suficiente para vocês irem entendendo, né? Aí aqui, vou falar aqui coisas que não estão bem específicas. Então, o lado esquerdo é o lado do passado, o lado da mãe. O lado do futuro o lado direito é o lado do futuro e do pai, né? Então, a parte de cima tem uma coisa com o ar, o sublimate. Lembra que eu falei para vocês que precisa saber sobre a alquimia? Então, o sublimate é uma das fases que Jung fala, né, na questão da alquimia. Então, eu preciso saber para eu poder analisar. Tem a questão do espírito, do consciente, do céu e o fogo, né? O fogo e a água, fogo, água, terra e ar também são coisas relacionadas à alquimia. Então, por isso que eu preciso muito estudar sobre isso. E aqui a parte de baixo, né? A água, o coaguláceo, inconsciente a matéria, o corpo e a terra. E agora eu vou falar um pouco sobre os quadrantes, né? Então aqui, quando uma pessoa monta, uma caixa ela vai estar saudável quando os 4 cantos estão preenchidos. Os 4 cantos e a ativação do self, o meio, né? Então aqui está saudável. Se ele montar assim, para dar alta para ele falta muito pouco, né? Ele já deve ter integrado muitos conteúdos, ele já deve estar, ele já está melhor em relação a queixo que ele chega e tal. Então aqui, ó, o superior esquerdo é o espaço ligado à parte espiritual, mais da religião, né? A religiosidade. E aí nessa parte aqui também fala dos projetos não realizáveis, a religião, né, que eu já falei, fuga da fantasia, depressão, introversão e sonhador. Então, geralmente a pessoa vai colocar aqui a parte que mais ela se entristece, né? É uma parte da melancolia. E aí eu preciso ficar atento, porque se o meu analisando montar um jogo de caixas, ela monta umas 10 caixas só nessa área. Aqui
é muito preocupante. Se ela montar tudo isso aqui, ela monta o cenário aqui e não põe nada aqui, nada nesses outros lados, né? Então, assim, você pode correr, chamar a família, né? Porque é uma parte que pode ser que a pessoa ela esteja evidenciando um suicídio, né? Porque por ser a parte mais da introversão, a parte da depressão, da melancolia. Isso acontece se ela montar só uma vez, Michele? Não, presta atenção, é isso que eu falei. Se ela montar constantemente só nessa área, né? Às vezes ela abre um buraco, às vezes ela põe só uma árvore, ela monta o cenário dela todinho só aqui. E constantemente, 2, 3 caixas só aqui. Então é bem preocupante, né? E aí aqui, ó, geralmente a pessoa coloca um projeto que ela só sonha, mas ela não vê possibilidade nenhuma de realizar, né? A questão do sonho. Fica só sonhando com aquele projeto e fica lá, né? Aqui aqui ela vai colocar coisas relacionadas à sua religião também, né? Vamos lá ver o outro quadrante. Inferior esquerdo. Aqui. Também é a mesma coisa que eu falo. Se tiver sempre uma constância só aqui, né? E não colocar nada aqui, nada nos outros lados, vai estar relacionado com uma coisa mais primitiva, né? O que é isso? É uma coisa da onde os impulsos emergiram. São os primeiros dias de vida, a fase da primeira infância, talvez algo relacionado à gestação, né? Afetividade instintiva, são pessoas que ficam muito presas ao passado, impulsos primitivos, né? A fixação nas fases sexuais. Aqui a gente vê muito o complexo de Édipo, aqui a gente vê muito fixação na fase anal, na fase oral. Coloca direitinho, né? Parece que é um campo que vai puxando, sabe? As pessoas colocam mesmo, certinho. A fase fálica, a pessoa coloca muito sapato aqui, coloca muito a trilha de papai, a mamãe e ele, ou ele, o marido, o filho. Então aqui, ou 3 casinhas, né? Então aqui a gente, na hora que eles colocam, a gente já dá para perceber que tem uma fixação aí no Édipo, né? Confrontos, conflitos e oposições. É uma etapa lutadora. Michele, mas se um adulto montar fazendo exatamente esses movimentos, aí a gente vai trabalhar e voltar com ele a questão da adolescência. O que aconteceu na sua adolescência? Você lembra? Aí, puxa, deixa ele esvaziar, deixa ele falar como que foi adolescente.